Salve, salve a luz, salve os guardiões da luz, seja bem-vindo ao Crispo Cris Jimenez, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente, deixe sua sugestão de vídeo. Estou anotando as sugestões, já gravei alguns vídeos que vai entrar aí durante a semana, com o que o pessoal me sugeriu aí, né, sobre gravidez, gravei vídeos sobre questão de dificuldades de gravidez, algumas coisas espirituais que podem ajudar, sobre situações que vão envolvendo família, e vou fazer uma série de vídeos também com alguns rituais, já disse isso, vou fazer alguns vídeos com rituais, apesar que o meu problema de vídeo com ritual não é nada, né? É as perguntas que vêm depois, é que me mata, né? Que a pessoa não presta atenção no vídeo e fica fazendo pergunta óbvia. Aí é complicado. Bom, enfim. Não se esqueça que se você quiser comprar o meu livro de numerologia kármica, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você comprar. Que se eu fosse uma pessoa organizada, eu teria um livro aqui para mostrar, mas eu não tenho e não vou sair daqui para ir buscar um. Então, enfim. Mas se você quiser comprar o meu livro de numerologia kármica, entra aqui no link aqui. Você pode comprar pela loja virtual ou você pode me chamar no WhatsApp 11 98513 0477 98513-0477 e aí você pode pedir o livro vai autografado para você, certinho, bonitinho, eu te mando o valor do frete pelo WhatsApp, se você precisar, etc e tal. E marcar consulta também você pode marcar pelo WhatsApp, 11 98513-0477, 98513-0477. Os aviões passando para falar, tia Cris, vai viajar, tia Cris. Viaja, tia Cris, viaja que é bom pra vida. A vida é isso, a vida é viajar. Não vejo outro sentido na vida senão viajar. E por falar em sentido de vida, vamos falar de numerologia? Bom, hoje de manhã, hoje é dia 16/7 de 2018. Aí eu atendi uma criatura de manhã hoje da Alemanha. Aí ela me veio com várias perguntas, né? Tipo, o que tá bloqueando a minha vida? Minha espiritualidade, qual a minha missão de vida, etc e tal. Normalmente, quando a gente fala de numerologia kármica, a numerologia kármica é uma numerologia muito ampla. Eu posso falar de vários assuntos dentro da numerologia. Eu posso falar sobre espiritualidade, eu posso falar sobre finanças, eu posso falar sobre o seu trabalho, tudo. Mas, mais importante do que eu dizer se você vai ganhar dinheiro, ou se sua vida financeira vai melhorar, ou como é a sua espiritualidade, eu tenho que entender aonde nasce tudo isso. Sempre a pergunta principal é aonde nasce toda a história. Porque se eu não entender a raiz, isto é, se eu não entendo o karma, eu não consigo transformar isso em dharma. Se eu não entendo o que provocou aquela situação, eu não consigo modificar essa situação. Aí é que está o X do problema. Então, às vezes as pessoas vêm numa ânsia de querer saber como resolve o problema. Mas ela não entende que para resolver o problema, eu preciso entender a raiz do problema. Como que esse problema nasceu. Então aqui, por exemplo, nesse caso eu tenho uma pessoa, por exemplo, que ela tem uma encarnação 16, um karma 15. Ela tem já uma tendência 7 e uma sub 6. Quer dizer, ela encarnou na torre. A torre, ela diz que a pessoa não pode ter apego, gente. Só que quando nós falamos em apego, até porque o karma dela é o diabo, o que vai vir a primeira ordem? Mas eu não sou uma pessoa ambiciosa. Mas eu não quero ter um monte de dinheiro, um monte disso, um monte daquilo. Só que o apego não é só isso. O apego, o diabo, ele não fala só da matéria, né? Aquilo que eu posso tocar. Vamos pegar meu pequeno príncipe aqui. Não é só isso aqui, ó, que eu posso tocar. O apego, ele pode ser emocional. O apego, ele pode ter várias vertentes. Então, quando eu falo do diabo, eu posso falar de um apego sexual. Eu posso falar de um apego de paixão. Eu posso falar de um apego gerado pela raiva. Porque a raiva gera apego. Porque você não para de pensar naquilo que te deu raiva. O ódio do 16, a pessoa do 16, às vezes tem ódio. E o ódio te gera apego. Porque você não esquece aquilo que a pessoa te fez. A diferença é que a raiva do 15, o apego do 15 é uma coisa mais quente. A pessoa quer se morrar, quer bater, quer fazer acontecer. E a torre não. A torre é aquela coisa fria e calculista. Um dia eu te pego na esquina. Um dia eu te pego na esquina. Mas não tem explosões sentimentais, emoções. Não. A torre é tranquila. Um dia ela vai te pegar na esquina. Não importa quando, onde, de que jeito. Não deixa de ser um apego.
Aí ela tem um RVA 20, né? Então, no RVA 20, o que acontece? Quando eu desencarno num tempo passado e uma energia me marca, essa energia é RVA. Essa energia dela, no caso do 20, fala de novo sobre apego. Então, nós já temos 2 números de apego. O 20 e o 16. Que fala o quê? Que ela não esquece facilmente as coisas. Aquilo que a magoa, aquilo que feriu o sentimento, ela não esquece. Se eu pegar o dia e o mês que ela nasce, que é um dia 7, ela nasceu no dia 7, no mês 7, que vai dar um 14, o 14, ele já tem uma tendência natural a empurrar as coisas com a barriga, né? Ele vai empurrando as coisas com a barriga. E aí, qual que é a pergunta, né? A pergunta é, como é que eu faço, por exemplo, para trabalhar a minha espiritualidade? Tem um 15 aqui, então a pessoa ela não vai ter religião, né? Você dificilmente ela vai se apegar a alguma religião, alguma história desse gênero. Ela nasce num 18, o primeiro ciclo de vida dela cai num 18. Então, também aqui fala de uma gravidez complicada, uma gravidez que foi gerada com muita traição entre ou o pai traindo a mãe, ou a mãe traindo o pai, mas enfim, um dos pares traindo, uma dificuldade financeira, e isso gerando, durante essa gestação, uma sensação de solidão muito grande, uma sensação de abandono. O feto sente, isso já é provado cientificamente, e quando você vai ver os números, você entende o que aquele feto está sentindo, qual é o sentimento que esse feto está recebendo durante aquela gestação. Se esse feto recebeu irradiações, vamos colocar sensações de traição, de sentimento de angústia, sentimento de abandono, sentimento de ser passado para trás, isso fica gravado no inconsciente dela, e em algum momento da vida ela vai espelhar isso. Então, quais são as questões até aqui que eu notei? Por exemplo, ela me perguntou se ela saiu do Brasil, foi para a Alemanha, mora lá, e a família é toda esquisita. Então, ela não conversa com o pai, não gosta do pai, a mãe já morreu, a mãe foi submissa ao pai, o pai traía ela pra caramba, traía ela bastante, e ela não fala acho que com um dos irmãos ela não fala, com o outro ela não se entende. Então, essa zona. Ela me pergunta assim, por exemplo, vou ter karma com a família? Então, tipo assim, se eu morrer sem falar com meu pai, eu vou ter problema? E meus irmãos? Como é que eu faço com isso, né? Eu vou ter um karma, eu tô criando um karma negativo? Eu tenho uma opinião muito peculiar, porque eu acredito que esta visão é uma visão muito kardecista. E eu tenho uma visão muito peculiar no que se diz respeito à família, no que se diz respeito à maternidade, no que se diz respeito a tudo isso. Para mim, família é um conjunto de pessoas na qual, em um primeiro momento, você nasce nesse grupo de pessoas e no segundo momento você escolhe esse grupo de pessoas. Quando eu estou num grupo de pessoas, isso não necessariamente quer dizer que eu vou amar esse grupo de pessoas. Isso é hipocrisia, gente. Pelo amor de Deus, nós somos pessoas diferentes. Eu estava falando com a minha prima esse final de semana. Falei para ela, olha, ela está grávida, minha prima está grávida. Aí eu falei para ela, olha, ela falando sobre amor materno, sobre a questão do amor, tal. Eu falei, essa questão do amor materno, ele é um romance que alguém criou e as pessoas compraram esse romance. Antes de qualquer coisa, antes de eu imaginar que eu estou gerando um ser dentro de mim, eu tenho que imaginar também que esse ser, ele tem uma individualidade, ele vai vir com uma personalidade, ele vai vir com coisas que por mais que eu eduque, por mais que eu passe aquilo que eu sei, ou aquilo que eu conheço, ou as regras que eu imagino que sejam corretas, essa pessoa, ela tem uma individualidade. E eu posso gostar ou não dessa individualidade. Eu posso amar ou não essa individualidade. Essa história que nós amamos todos iguais, olha, eu não sei quem inventou isso, mas é alguém que deve ter fumado, assim, uma droga muito poderosa. Porque não é verdade. Falar que a mãe gosta de todos os filhos iguais, não é verdade. Tem filhos que a mãe tem mais afinidade, tem outros que a mãe tem menos afinidade, tem filhos que a mãe vai fazer de tudo e mais um pouco, e tem filhos que sempre a mãe tem mais... Existem diferenças. Isso é real. No caso dela, por exemplo, ela vai criar um karma negativo. Qual é o sentimento que ela está gerando em cima dessa família? Se o sentimento for um sentimento verdadeiro no qual ela deseja a reconciliação e ela não consegue, sim, isso gera um karma. Mas se não é, se as duas partes estão vivendo pacíficas, cada uma no seu quadrado, isso não é um karma. Porque às vezes o seu, entre aspas,
Karma é justamente se desvencilhar de família. É justamente não estar perto de família. Já parou para pensar nisso? Que o seu karma pode ser não estar perto de família? Para que você possa se desenvolver sozinho, para que você possa encarar as suas características positivas, os seus objetivos, encarar aquilo e realmente lutar por aquilo que você quer, o seu karma pode ser justamente esse. E de repente, um desentendimento familiar pode levar você a esse impulso, que um entendimento perfeito, um acolhimento perfeito, pode levar você simplesmente a um comodismo. Temos que olhar os dois lados da moeda sempre para poder compreender. E aí acontece, o que ela me colocou aqui, que eu até que anotei, né? Por exemplo, se eu não falar com meu pai, eu vou criar uma nova dívida? No caso dela, especificamente, quando eu vou fuçar a numerologia dela, ela tem um problema sério com o pai. E ela não queria um casamento como o da mãe. A mãe sendo subjugada pelo pai, sendo traída aqui e ali, e não vivendo exatamente a expressão de vida dela. Na Alemanha, ela está vivendo exatamente isso. Ela está num casamento falido, onde os dois não têm mais nenhum contato físico, e aonde ela é submissa ao marido, porque ela não sai de casa, porque ela não tem o dinheiro, ela não tem emprego, ela não tem isso, ela não tem aquilo. Minha sugestão, né? Já que ela está vivendo essa vida infeliz e está reproduzindo o casamento dos pais, exatamente o casamento dos pais, a mãe foi traída, o cara chifra. A mãe dependia do pai, ela está dependendo do marido. E não sai. Aí ela consultou uma taróloga, que não sou eu, antes de mim, e a taróloga virou para ela e falou assim: você não se separa porque você não quer. Ela ficou brava com a taróloga. Aí ela veio perguntar para mim, eu falei: você não se separa porque você não quer. Não tem outra resposta, gente. Ué, se o problema é dinheiro, é simples. Eu chamo o advogado. Vou lá e falo assim: ó, chamo o marido, vamos separar? Não. Você não quer separar? Não. Então tá bom, então nós vamos pro litigioso. Demora um pouquinho a sair, o tio demora. Tá, com o litigioso sair, eu tenho a minha parte, você tem a sua parte, eu vou cuidar da minha vida. Por que a pessoa está postergando isso? Por que ela está empurrando com a barriga isso? É algo que ela tem que se questionar porque ela está empurrando com a barriga isso. Porque ela está se autopunindo. Os pais, a mãe foi traída. Será que a mãe não foi traída porque ela estava grávida e o pai perdeu o desejo? Entende como é que funciona a nossa cabeça? A nossa mente é uma coisa maluca e nós nos culpamos por coisa que não temos nada a ver. Enquanto ela não sair desse quadro e não começar a observar os pais como duas pessoas qualquer, que se relacionaram e que o problema que teve no relacionamento deles é um problema deles, não é um problema dela, ela não vai conseguir se libertar. Então, ela fica presa dentro de uma relação, se autopunindo por algo que não fez. Porque, no fundo, tudo que ela deseja, já que o pai não foi presente, já que o pai fez tanta coisa errada, tudo que ela queria, na realidade, é que esse pai fosse pai. Que esse pai desse um colo. Que esse pai conversasse. Que esse pai, de repente, desse um presente das crianças, de repente levasse para um parque para brincar, levasse para tomar um sorvete, levasse para passear, desse um cachorrinho de presente. Sabe esse tipo de coisa? Tudo que ela queria é a presença do pai. Então ela está presa numa situação como uma criança que apanhou, esperando que o pai venha salvar. Mas isso é inconsciente, não é consciente. Conscientemente, ela não conversa com ele, ela não quer saber dele, ela quer que ele se exploda, quer que ele morra em qualquer lugar, e de preferência ninguém nem noticia que ele morreu. Mas eu tenho certeza que se ele morrer hoje, isso vai trazer um buraco imenso na vida dela, como algo inacabado. E aí sim gera um karma. Então ela tem que entender essa relação, senão ela não se liberta. Aí ela pergunta ainda se tem números, por exemplo, que. Deixa eu ver aqui, marquei aqui. Mãe com uma. Então, por exemplo, nessa situação toda, a mãe, quando eu desmembro, fugiu a palavra, mas quando eu desmembro o ano em que ela nasceu, por exemplo, mostra que a mãe teve problemas com espiritualidade. Quer dizer, a mãe, por algum envolvimento que o pai teve por aí, alguma pessoa que o pai se envolveu, de alguma forma conseguiu praguejar ou enfeitiçar esta mãe. Essa energia a atinge. Ela tem um puta potencial espiritual. No sentido do quê? De mediunidade de cura, de poder fazer vários trabalhos, de poder ajudar as pessoas a orientar. Mas ela não faz isso, ela se prende. Porque no fundo ela se considera totalmente incompetente. Ela não foi capaz de conquistar o amor daquele que a gerou.
Então, ela não vai conseguir conquistar o respeito de ninguém. Isso é o que a cabeça dela pensa. Olha que louco isso. Conclusão, sexualmente ela esfria. Nossa parte financeira, nossa parte de dinheiro, nossa parte de várias coisas é gerada pela energia do chakra básico. Então, a energia dela esfria. Ela fica sem força para procurar trabalho e para sair da onde está. Isso não gera dinheiro, isso não gera várias coisas, isso gera uma doença autoimune. Porque o 15, como karma, e o 16, enquanto encarnação, enquanto você não toma atitude de vida e não trabalha o seu lado espiritual, ele começa a trazer doenças autoimunes. Se ela não... Aí, Cris, tá. Que ano o pessoal que essa maluca tá vivendo tudo isso? Ela tá no ano 15 também, o ano do karma. Ano que vem ela vai pra torre. Então, se ela não começar a tomar atitude agora, realmente, falar, peraí, eu que mando nessa porra toda aqui, deixa eu fazer a coisa acontecer. Se ela não começar a tomar atitude, quando ela entrar no ano 16, a torre vai olhar pra ela e vai dizer assim, pera, você não tá vivendo a vida sua, você não é você. Você não tá sendo você, você tá sendo uma falsa, tá sendo hipócrita com você mesma. Então, peraí, a torre vai lá e começa a destruir tudo. Tudo, tudo. Pensa em tudo, tudo desaba. E ela é obrigada o quê? Ela fica com ela mesma, com aquela situação que ela vai ter que resolver para viver aquilo que ela realmente gosta. Aquilo que ela realmente é, não aquilo que ela está sendo, esperando que o pai um dia venha socorrer. Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que, por exemplo, no caso dela aqui, que ela está procurando uma mudança de vida financeira, principalmente, e entender um pouco por que a espiritualidade não a ouve, como que a espiritualidade vai te ouvir, como que a espiritualidade vai se colocar à sua frente, se você está se boicotando o tempo inteiro. Não tem como. Eu sempre falo isso nos rituais. Por falar em ritual, abre aspas aqui. Na semana do eclipse, eu vou fazer ritual presencial. Então, quem estiver em São Paulo e quiser vir aqui no Instituto participar de ritual presencial, aproveite, que sabe Deus quando a tia Cris vai fazer de novo. E quem não é de São Paulo e quiser participar, depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre ritual, tá bom? Só abre aspas. Então, por exemplo, assim, como que ela quer pedir ao lado espiritual se ela não está vivendo ela? Você pode ser a pessoa mais filha da puta do mundo. Mas se você é um filho da puta real, que você sabe que você é, então tá ótimo. Por quê? Por que tá ótimo? Porque você vai começar a viver a sua verdadeira essência. Peraí, crianças, que eu vou dar um jeito ali. Só um segundinho. Então você vai começar a ver... Peraí, gente, acho que é a Lídia perturbando o cachorro. Só um minuto. A Lídia Maria, ela não tem vergonha na cara. Ela resolveu agora perturbar os cachorros dos vizinhos. Porque ela não é um gato. Ela não é. Ela está no corpo de um gato, mas ela não é um gato. É alguma coisa ali que eu ainda vou descobrir que raio que é a Lídia Maria, mas ela não é um gato. Enfim, voltamos. Então você tem que ser o mais real possível. Se você é uma pessoa legal, você é uma pessoa legal. Se você é uma pessoa que guarda mágoa, você é uma pessoa que guarda mágoa. Se você é uma pessoa que não gosta de ficar com gente perto de você, você é uma pessoa que não gosta de ficar com gente perto de você. Mas o que é importante é você ser real. Senão a espiritualidade não te ouve. Fica aquela coisa, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Porque quando eu assumo aquilo que é a realidade, então... Por exemplo, eu sou uma pessoa que, vamos pegar assim, eu sou uma pessoa muito raivosa. Quando eu assumo isso, eu começo a trabalhar a espiritualidade para que a espiritualidade possa tirar isso dentro de mim, ou possa pelo menos acalmar isso, modificar isso. Eu sou uma pessoa que guarda muita mágoa, então estou dizendo que eu sou assim, não vou mentir para as pessoas. Então, dentro da espiritualidade, quando eu for lá, eu vou dizer, eu não sou uma pessoa boa, eu não gosto de ajudar ninguém. Então, se é uma pessoa, você não gosta de ajudar ninguém. Não, eu sou uma pessoa que eu tiro a roupa do meu corpo e dou para o outro. Então, eu assumo isso em mim, não como uma carência, simplesmente, mas como uma realidade do meu ser, e a partir disso eu começo a me transformar. Isso está nu diante da espiritualidade. É você se colocar por inteiro, você se entender por inteiro e a partir daí você começar a compreender. Até mesmo as doenças, quando surgem doenças autoimunes, quando surgem doenças de qualquer patamar, nós temos que entender primeiro o que está acontecendo. Por exemplo, Cris, eu sou uma pessoa extremamente míope. Eu uso 23 graus e meio de miopia, mais 4 vai cacetada de astigmatismo. Qual que é o problema, meu, de visão?
O problema de meu de visão é que tem muita coisa que eu não gosto de ver, eu não quero ver. Então a miopia vem, ela me retira essa visão. Então, por exemplo, o que eu aprendo com a endometriose? Aprendo com a endometriose que eu não tenho que ficar me prendendo, me polindo na criatividade. Porque durante um tempo na minha vida, o que eu fiz com a minha criatividade? Eu joguei minha criatividade embaixo do tapete. Como assim, Cris? Por exemplo, eu fui uma pessoa que eu sempre escrevi poesia, eu fui uma pessoa que sempre gostei de fotografar, tenho um amor imenso para fotografia. Eu fui uma pessoa que sempre gostei de desenhar e durante a minha adolescência eu desenhei muito bem. Eu bati o olho numa coisa, eu desenhava aqui exatamente como era. E isso tudo eu fui com o tempo, eu fui achando. As pessoas foram falando para mim: isso aqui é bobagem, isso aqui não dá em nada, isso aqui é aquilo ali. E eu fui aceitando isso. Então, eu não vou conseguir retirar do meu corpo uma coisa que foi acúmulo de anos. Mas eu já tendo consciência, eu vou trabalhando. Eu vou trabalhando isso dentro de mim e vou retirando. Então, aos poucos eu volto a escrever poemas, aos poucos eu volto a desenhar, aos poucos eu volto a fazer coisas que me davam muito prazer lá atrás e que, por ouvir muito os outros, eu acabei largando aquilo que me dava prazer. Então, eu entendo aquilo que atinge meu corpo hoje. Então, eu não tenho do que reclamar. Então, assim, você tem que compreender. Quando eu compreendo que o que falta em mim é esse aconchego paterno, se eu não posso estar exatamente junto do meu pai, eu tenho que entender que é importante para mim a matéria, porque o pai é ligado à parte material, a mãe é ligada à parte emocional. Então, se a minha visão com essa figura está muito distorcida, ou eu vou correr atrás de mais do dinheiro, ou eu vou correr atrás de menos. Mas eu não vou estar em equilíbrio. Deu para entender, crianças, como é que funciona isso? Então, quando eu tenho um problema, eu tenho que entender a raiz desse problema. Porque senão fica aquela coisa. Você vai no médico, ele te dá dipirona. Você vai no médico, ele te dá paracetamol. E não olha a causa real. Ah, tá com gripe. Isso aqui. Mas o que causou essa gripe? Gripe é confusão mental na metafísica. O que causou essa gripe? O que está acontecendo? O que houve para essa pessoa ficar doente? Eu tenho que ter um entendimento ali. Porque senão, gente, não é cura. É só tapar o sol com a peneira. Tá bom, crianças? É isso aí, acho que falei demais, mais de 20 minutos de vídeo, mas estamos aí. Fique na luz aí, curta o canal, compartilhe, comente. Vamos espalhar, porque o YouTube não está assim realmente avisando muito o pessoal dos vídeos. Eu dependo realmente de vocês que estão aqui para compartilhar, para comentar, para curtir, para que isso se espalhe mais. Estamos aí com mais de 11 mil, mas eu posso atingir muito mais pessoas, mas não depende só de mim. Tá bom? Fique na luz, um dia mais no espírito, um dia menos na carne. Importante nessa vida é ter com quem compartilhar. Valoriza quem te valoriza, porque o restante só tá aí para te lascar. Fique na luz, crianças. Abençoados sejamos todos pelos anjos e até o próximo vídeo. Tchau.